Olá pessoal, meu nome é Luiz Lenarte, sou professor do Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação, o IEST, da Universidade Federal de Itajubá. Eu vou apresentar neste vídeo um tutorial de como cadastrar tarefas no SIGA. Esse recurso tarefa permite que o docente proponha ao aluno atividades avaliativas ou não. Essas atividades podem ser uma lista de exercícios, uma pesquisa ou até mesmo uma prova, e o aluno fará a entrega desta atividade no próprio SIGA, onde ficará protocolado a data e o horário de entrega desta atividade. Então, vamos mostrar diretamente no SIGA como utilizar este recurso. Eu estou, então, já logado na minha conta do SIGA, vou acessar a disciplina que eu quero cadastrar a tarefa, então vou pegar aqui uma disciplina que é a Introdução à Engenharia de Controle e Automação, e aqui eu já tenho, né, os tópicos da minha disciplina. Eu vou cadastrar um novo tópico só para não ficar misturado com aquilo que eu já fiz nesta minha disciplina. Aliás, é um recurso também interessante você organizar, estruturar as suas aulas por tópicos. Então, para isso, basta eu vir aqui no menu Turma Virtual, tópicos de aula, e eu vou criar um novo tópico para então colocar a tarefa ou cadastrar a tarefa que eu desejo. Então, primeiro, criar tópico de aula. Eu vou criar aqui para a data da aula ou da tarefa desejada. Vou colocar aqui aula 7, uma aula teste. Só para, como exemplo, esse campo é obrigatório. Se você quiser, você pode, é interessante que coloque aqui nesse campo conteúdo, uma descrição, qual é o objetivo desta aula, o que vai ser realizado, e aqui embaixo, né, já está marcado, ela é referente à disciplina ECA 101. Se você quiser cadastrar em mais de uma turma, você poderia clicar aqui e cadastrar nas diversas turmas de uma única vez. A outra coisa que é interessante aqui a estrutura do tópico, ela vem como valor default visível, ele vem sim. Isso aqui seria visível para o aluno. Então, enquanto você está desenvolvendo ainda e cadastrando a atividade, é interessante que você coloque como visível não. Por enquanto, o aluno não vai conseguir ver o que tem nessa estrutura de tópico, né, que você está criando. Muito bem, então eu vou cadastrar esse tópico. Se eu retornar então aqui na minha turma, em principal, eu consigo já verificar que o tópico foi criado. Está aqui embaixo, olha, aula 7, aula teste, do dia 12 de maio. Muito bem. O que eu preciso fazer para cadastrar alguma coisa? É necessário que esteja ativada a edição. Então, no meu caso, já estava aqui, né, tem um botão aqui na parte superior. Se eu desativar a edição, eu não consigo, eu só consigo visualizar, não consigo fazer mais nada. Eu venho aqui ativar a edição, e aí, para cada estrutura de tópico, ele abre um outro menu, que seria, no caso, selecionar uma ação. O que eu quero fazer dentro desta aula? Eu quero cadastrar uma tarefa. Então, eu venho aqui em selecionar uma ação. Eu tenho os vários recursos disponíveis no SIGA, adicionar arquivo, arquivo do porta-arquivos, chat, conteúdo e fórum, questionário. Eu tenho aqui, olha, cadastrar tarefa, que é o que eu quero fazer. Então, eu vou cadastrar tarefa. Muito bem, ele vai abrir agora para eu fazer o cadastro dessa tarefa. Então, agora eu vou propriamente cadastrar a nova tarefa neste tópico de aula. Então, para isso, eu vou colocar um título. Este título poderia ser lista de exercício, questionário, prova. Então, aqui no meu caso, vamos colocar como prova 1, e aí você faz a descrição, né, dessa tarefa, ou o título da tarefa que considerar
mais adequado. Logo abaixo, você tem um campo que é um campo texto, onde você pode descrever a tarefa a ser realizada com detalhes. Se você quiser, pode colocar aqui, inclusive, algumas orientações, como, por exemplo, o período em que a tarefa estará disponível para realização. Enfim, todos os comentários e descrição da atividade que você julgar pertinente. Além disso, é possível também cadastrar aqui um arquivo, deixar esse arquivo disponível para o aluno. Por exemplo, se for uma prova, né, como esse caso, você poderia simplesmente colocar uma descrição para o aluno acessar o arquivo anexado a esta tarefa e realizar a prova e colocar os detalhes de entrega, né, como o período, por exemplo. E aqui você então pode escolher o arquivo, ele vai abrir, né, a sua pasta de documentos, e você poderia selecionar uma prova, por exemplo, em arquivo PDF, que já estaria pronta e disponível, e então anexar a essa tarefa. Outro recurso interessante é que, ao cadastrar a tarefa, você pode também programar a data de disponibilização do arquivo. Então, aqui, por exemplo, poderia ser da data de 10/5, ou então você vem no calendário e coloca a data que você deseja programar. Aqui, o horário de disponibilização do arquivo, tá? Depois, a data de fim. Então, eu deixei do dia 12, por exemplo, até o dia 13. Estou deixando disponível por um dia e vou deixar aqui qual é o horário de finalização deste arquivo. Muito bem. Logo em seguida, eu tenho aqui se essa tarefa pode ser realizada em grupo ou não, então sim ou não, no caso não. Isso aqui seria, no caso da avaliação, existe a opção de você trabalhar também com grupos de alunos e criar esses grupos, e nesse caso, a nota da tarefa, se você marcar sim, ela iria para todo o grupo. Se você deixar não, é porque a entrega vai ser individual, a entrega não será em grupo. Qual é o tipo de tarefa? Então, por exemplo, é um envio de um arquivo. Nesse caso, vai ficar disponível para o aluno, nesta tarefa, fazer o upload de um arquivo que tenha o resultado da atividade que foi proposta. Você poderia ainda selecionar para que ele pudesse fazer, né, através de um texto online, e nesse caso abriria um campo para ele escrever o texto. Eu acredito que o mais interessante seria envio de arquivo, onde o aluno vai postar um arquivo com o resultado dessa atividade. Aqui no caso, o tópico de aula, esta tarefa está sendo cadastrada dentro do tópico aula 7, o tópico que eu acabei de criar. E esse campo, permitir novo envio, ele vem marcado como não. Se você quiser, você pode marcar como sim. E o que vai acontecer? Se o aluno enviou um arquivo dentro daquele período e verificou que esqueceu de fazer alguma coisa, ou algo estava errado, ou deu algum problema durante a transmissão, ele poderia transmitir um outro arquivo, né, quantas vezes ele quiser, sendo que vai ficar válido o último arquivo enviado. Logicamente que isso vale dentro do período que a tarefa está disponível. Se quiser permitir um único envio, coloque não. Deixe isso claro para os alunos na descrição, que ele só poderá fazer o upload de um arquivo uma única vez. Muito bem. Neste caso, aqui em cima, né, quando nós colocamos a data de disponibilização do arquivo, ele só conseguiria ver este arquivo naquele período que foi programado. Além disso, esta tarefa também tem um período que pode ser programado. Essa data de abertura, horário de abertura, data de fechamento e horário de fechamento é da tarefa como um todo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, dia 12 de maio, determinado horário, né, até fechamento, dia 13 de maio, o aluno não consegue ver nada
que estará escrito, nem mesmo nessa descrição de texto. Ele só conseguirá ver que tem uma prova que vai ser realizada naquela data e naquele horário, mas ele não consegue abrir sequer esta descrição. No final eu vou mostrar isso para vocês. Muito bem, feita essa programação, eu posso clicar aqui para notificar o aluno ou não da existência ou do cadastro dessa tarefa, e aqui ele está sendo criado na disciplina Introdução à Engenharia de Controle e Automação. No final, eu posso associar essa tarefa a uma avaliação. Eu posso dizer se possui nota ou não. Nesse caso, esse recurso é para já fazer a criação da nota dentro do recurso notas do SIGA-A. Né? Então, eu poderia deixar não, posso fazer a avaliação e depois cadastrar essa nota, ou então, se eu colocar sim, ele já vai abrir aqui uma abreviatura para eu colocar, por exemplo, prova PR1, em qual unidade, se na N1 ou na N2. Ele já abre um campo com esta abreviação lá na nota 1 ou na nota 2, dependendo daquilo que eu escolher, e eu posso dizer qual é o peso. Então, eu selecionei aqui, por exemplo, prova 1, esta tarefa vai contabilizar na nota 1 e qual é o peso desta atividade. Eu vou deixar aqui, vou deixar dessa forma, não tem problema, né? E vou cadastrar esta tarefa. Então, aqui o SIGA mostra a mensagem tarefa cadastrada com sucesso e mostra também as demais tarefas. Eu criei essa aqui, ó, prova 1, realizar a prova anexada a essa tarefa neste período, mas eu já tinha uma outra tarefa cadastrada. Bom, se eu quiser verificar agora, eu posso ir em principal, verificar, posso agora aqui desativar a edição, então vamos desativar a edição, e agora eu consigo visualizar aqui embaixo, olha, aula 7, 12 de maio, do dia 12 de maio, a tarefa prova 1 que foi cadastrada. Esta atividade não está visível ainda para o aluno, né? Só está visível para o docente. Então, veja o seguinte, eu vou colocar aqui, olha, na turma virtual, eu tenho como verificar qual é a visualização, qual é a visão do aluno. Clicando aqui, ó, visualizar como aluno, eu tenho, então, essa visualização. Vejam que a aula 6 está disponível, mas a aula 7, que é o tópico que eu criei, não está disponível para o aluno. Então, agora eu vou voltar aqui com a visualização como docente. Eu vou clicar aqui, olha, tornar esse tópico visível logo do lado do nome da aula. Basta eu clicar e ele muda, então, ficando visível agora para o aluno. Então, se eu for aqui novamente em visualizar como aluno, eu consigo agora verificar como aluno, visão de aluno. Aula 7, existe aqui uma prova 1, que inicia no dia 12 de maio, às 0 hora. Então, clicando em prova 1, vejam o que vai acontecer, né? Ele vai dar a mensagem, esta tarefa só estará disponível no período de 12 de maio até o dia 13 de maio, ele não consegue acessar, só vai conseguir acessar naquele período que foi programado, tá? Então, nesse caso, ele não consegue acessar. Ele acessando, ele vai conseguir visualizar a descrição que você fez naquele campo texto e o arquivo que foi anexado. E, além disso, ele vai ter um campo para postar, para fazer o upload da resposta, do arquivo com a resposta. Eu vou voltar à visualização como docente, só para mostrar que, como docente, se eu clicar aqui, neste caso, eu não vou ver aquela descrição também. Eu vou entrar para ter as tarefas submetidas. É lógico que aqui eu acabei de criar essa atividade, não tenho nada, mas vou abrir uma outra que eu já realizei com os alunos na aula 3. Então, por exemplo, aqui na minha aula 3,
tinha uma tarefa que era uma pesquisa de artigos sobre controle e automação. Isso já foi feito pelos alunos. Então, quando eu, como docente, entro aqui, olha, pesquisa de artigos, documentos sobre conceitos básicos de controle e automação, eu vou clicar e o que eu consigo visualizar? Olha, todos os alunos que postaram, tem aqui o nome de todos eles. Existe um campo que, se o aluno quiser colocar um comentário, ele coloca. Aqui um aluno colocou, por exemplo, professor, não consegui transferir um artigo para PDF. Então, ele faz o comentário que ele quiser. E aqui no canto direito, eu tenho a data e o horário de envio ou do upload desta tarefa. Eu consigo aqui enviar uma mensagem para o aluno, dando um feedback sobre esta atividade, eu consigo corrigir, eu consigo baixar o arquivo que foi postado pelo aluno e marcar como resposta já lida e já avaliada. Eu fico com todo esse controle aqui dentro da própria tarefa, né, desse recurso tarefa do SIGA. Muito bem. Então vejam que é um recurso bastante útil para propor atividades aos alunos, avaliativas ou não, solicitando que a entrega seja feita no próprio SIGA dentro de um período programado, ficando tudo isso protocolado no próprio SIGA. Agradeço pela atenção de todos.